Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Gente, é sério. Meu Deus, né? Assim, você fala, Senhor, quem poderá subsistir, quem vai poder ficar, né? Habitar na presença do Senhor, né? É um texto assim, né? Jesus expulsou né, um espírito imundo, um endemoniado, tinha chegado, cego e mudo, Jesus curou ele. E aqui a gente já vê uma coisa, né, gente? Porque fala assim, então trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar, né? É, a gente vê assim que existem doenças, né? Ele podia ser, né, mudo, surdo aqui, cego de nascença, né? Alguma coisa desse tipo, mas também existe a possessão demoníaca em cima disso, né? Muitas vezes alguém pode ter né, uma enfermidade, uma doença, que ela pode ser agravada por um espírito maligno, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, assim, que psicologicamente, então, né, existem muitas doenças psicológicas, a gente tem o nosso emocional muito afetado por muitas coisas, o nosso corpo vai sentir aquilo que o nosso psicológico vai estar aí demandando, né? Mas muitas vezes é agravado por uma possessão maligna, né? Muitas vezes a pessoa está enferma porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, chega na igreja e vai expulsar o demônio e alguma coisa, e não, era só uma enfermidade. Sim, às vezes é só uma enfermidade. Muitos casos é só enfermidade mesmo. A pessoa precisa de médico, precisa de cuidar da sua saúde, precisa de se alimentar melhor, né? Tudo isso. Mas muitas vezes o inimigo se aproveita dessa condição da pessoa de estar fraco, de estar debilitado, né? E ele entra com né, uma possessão em cima da pessoa, né? Então, muitas vezes a pessoa precisa de cura no corpo físico, mas também precisa de libertação, né? E a gente vê isso aqui porque Jesus expulsou o demônio, né? Curou esse homem, expulsou o demônio, né? Ele fala assim, toda a multidão se admirava e dizia, porventura o filho de Davi, mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Olha, gente, que coisa séria, né? O Senhor fazendo bem, curando um homem, libertando essa pessoa, e eles, ao invés de se alegrarem com a pessoa, era alguém do povo deles que estava sendo liberto, que estava sendo curado, talvez alguém ali que durante anos esteve né, acometido dessa doença, ali à margem da sociedade, e eles assim, nunca observavam para glorificar a Deus, para se alegrar com a pessoa, mas era sempre para espezinhar, para ficar observando o que Jesus estava fazendo, né? E disseram que Jesus estava expulsando aquele demônio pelo poder do próprio demônio, né? Um absurdo isso, né? E aí Jesus vem falar, Jesus falou assim, Jesus conhecendo os pensamentos, eles talvez não fizeram um comentário nem perto de Jesus, mas Jesus já conhecia os pensamentos deles, a índole deles, né? Então Jesus vem e fala, Jesus fala, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que Jesus estava querendo dizer, né, gente? Se Satanás estava indo contra ele mesmo, o reino dele não ia vingar, né? É isso que Jesus estava querendo dizer. Se era Satanás que estava operando ali,
na vida daquele homem endemoniado, e Jesus fosse da parte de Satanás, a misericórdia, e fosse lá e expulsasse, então, assim, seria um reino dividido. Que história é essa, né? Jesus falou: se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como vai subsistir o seu reino? E aí, gente, eu queria trazer uma coisa assim para a gente. Gente, vocês podem falar a hora que vocês quiserem, tá? Queria trazer aqui uma coisa assim para nós, né? Jesus ensina aqui um princípio, né? Uma casa, um reino, ele não pode estar dividido. Não pode estar dividido. Jesus está ensinando aqui esse princípio para a gente. Precisa haver unidade. E aí eu trago aqui para a gente, assim, para a igreja, sabe, para a nossa casa, né? Se o nosso reino, se o nosso castelo aqui, né? Se a nossa casa, se a nossa igreja, se a gente estiver dividido contra nós mesmos, como que a gente vai subsistir? A gente não vai ficar de pé. Imagina assim quantas contendas, né, quanta intriga, quanto disse-me-disse, às vezes, dentro da casa do Senhor, né? E começa assim a haver divisão entre o povo de Deus, né? E não é essa a vontade do Senhor, não é esse o princípio de Deus, sabe? Se a gente se divide, se a gente não tem o mesmo pensamento, se a gente não tem o mesmo sentimento, o mesmo amor, a gente não vai conseguir prevalecer, né? O Senhor, assim, o tempo todo fala, a Bíblia fala sobre unidade do povo de Deus. Nós somos um corpo, né? Se uma parte do corpo sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Nós, por exemplo, quando a gente machuca, corta um dedinho, ou então tem uma farpazinha, um espinhozinho num dedinho, aquilo fica doendo, você fica mal. Se você esbarrar ali, às vezes aparentemente está acontecendo nada, esbarra com aquele dedinho em alguma coisa, dói, até tua cabeça dói, né? Tudo, porque assim, às vezes um mínimo, uma coisinha pequenininha que incomoda um pequeno membro, vai afetar o corpo inteiro, né? Um dente lá que começa a doer, acabou o teu dia, tua cabeça fica desnorteada. Se você tiver com dor de dente, você não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas, falar com as pessoas, né? Parece que a gente não consegue nem raciocinar, né? Se você tem um dentinho lá que está te incomodando, um sisozinho lá para sair, né? Imagina, gente. Então, assim, a unidade do corpo, o corpo ele está todo interligado, né? A igreja do Senhor, e isso também na nossa casa, sabe? Eu fico pensando, sabe, na nossa família, nós com os nossos filhos, com o esposo, quem, né, ou quem mesmo que não tem esposo, com filhos, ou more com alguém, precisa haver unidade, sabe? O que que lá Filipenses vai falar assim, que haja o mesmo sentimento, né? O mesmo pensar, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Que seja isso que ocupe o nosso coração e que haja em vós o mesmo sentimento, né? Que a gente não faça nada por murmuração ou por contenda, né? Mas tudo para manter a unidade do corpo do Senhor. Então, assim, Jesus já vem falando isso com a gente aqui, lançando esse princípio de unidade, sabe? Para a gente não se dividir uns com os outros, mas que a gente procurar a paz uns com os outros, né? O entendimento, né? Esse crescimento do corpo, né? A palavra fala aqui sobre a edificação do corpo. Então, assim, que a gente trabalhe por isso, né? E aí o texto continua, Jesus fala, né? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Quer dizer, se eles acusavam que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Satanás, então os outros que nem tinham comunhão com Deus, expulsavam por quem, né? Se eles queriam acusar Jesus de estar fazendo isso, né? É assim um absurdo. Gente, isso é a blasfêmia, né? Que Jesus já começa a falar aqui, né? Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, né? Que não será perdoado, né? E deixa eu só completar aqui, Jesus fala que se alguém entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrá-lo, então lhe saqueará a casa. Se essa pessoa não fizer isso, quer dizer, primeiro, sempre que a gente vai tomar uma atitude em relação a um reino, a alguma conquista, a gente tem que ir lá
no cabeça, no cerne, né? O que a Bíblia fala aqui, que quando Jesus foi e as ovelhas iriam se dispersar, né? Então, assim, é outro princípio aí, né? Quando você quer dominar alguma coisa, quando você quer conquistar alguma coisa, você tem que ir lá na cabeça, no cerne daquilo, né? E aí, quando você domina esse cerne, quando você conquista essa cabeça, quando você domina sobre esse principado, esse que é o maioral, então você consegue dominar todos os outros, né? Imagine, gente, uma igreja, quantas igrejas a gente já viu, né? Que acontece isso, às vezes Satanás vem, tenta e assim vai sobre o pastor, porque ele é o cabeça, ele é o líder, né? Ele é aquele que dá as direções, então assim consegue lançar um adultério, consegue lançar um pecado, né? Uma fraude, algo de injustiça sobre a vida do líder, né? Aquele líder vai fracassar, vai cair, né? Infelizmente, o que acontece? Toda a igreja se dispersa, né? Muitas vezes as ovelhas saem da presença de Deus, ficam decepcionadas, frustradas. Então, assim, muitas vezes esse é o plano de Satanás. Ele vai tentar amarrar sempre o valente, aquele que é o líder, que é o dominador, né? E Jesus lança esse princípio aqui. Isso para nós também, coisas que a gente quer conquistar na nossa vida, né, coisas que a gente quer conquistar aí no Senhor, a gente tem que ir no ponto central, no cabeça, na liderança, né? Justamente tentar conquistar isso, e depois as demais coisas vão se assentando no lugar, né? Então, dentro da nossa própria casa, né? Às vezes nós somos a liderança dentro da nossa casa, então a gente tem que dominar nós mesmos. Muitas vezes a gente tem que controlar nós mesmos primeiro e as outras coisas vão ser encaixadas no lugar. Pode falar, Silvia, à vontade. Essa sua fala, ela tá muito preciosa, né, porque o que que acontece, a gente é um corpo, né, e quando a gente é um corpo, a gente tem os membros. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso, né, da Fabi, da Priscila, e eu vivi muito tempo, né, pessoas com inveja do meu ministério, né. E quando a gente entende que a gente é um corpo dentro da igreja, que nós precisamos um do outro e que Deus que dá para mim, Ele dá para você, mas nós se completamos num corpo, a igreja cresce. Né? A igreja vai crescer, frutificar, porque quando nós temos essa mente, né, essa mente sarada, né, igual esse projeto que a Fabi fez, né, coisa linda. "Ah, não, eu não vou entrar porque é a Fabi que começou e tal". Não, né, Jesus ele está mostrando isso para nós, que nós somos um corpo, né, e que somos igreja do Senhor. E para uma igreja crescer, ela precisa de um do outro, né. Então, assim, é muito interessante isso que você está falando desse corpo, né, quando a igreja ela é Uhum. destruída, porque Satanás ele vem e entra, e Satanás ele entra mesmo. Ele Sim. coloca isso dentro do nosso coração, né. Ele coloca isso porque ele entende, sabe que nós somos uma potência na mão do Senhor. E se nós nos unirmos para ter uma igreja sarada, igual que nós vivemos nesse movimento nesse final de semana que passou, olha que igreja unida, olha que todos numa mesma visão. "Ah, eu sou líder, fulano Brasil não é líder". inteiro Gente, nós somos representado. um corpo, e esse corpo dá fruto, frutifica, Aleluia, nós glória a Deus. crescemos junto. É isso que nós precisamos orar para que Deus abra a nossa visão em relação a isso, né. Nós estamos com uma igreja nova, nós estamos começando, e tem várias pessoas que têm dons diferentes, mas cada um foi chamado para uma coisa. Para Exatamente. completar um ao outro, exatamente. Exatamente, eu te completo, você me completa, né, e assim nós vamos crescendo junto. Isso é Amém? maravilhoso. Amém. Muito, muito bom que você colocou, Sil, muito, muito bom, porque é justamente isso, assim, o Senhor quer que a gente ande junto, sabe, que a gente cresça junto, e assim não ter divisão. A nossa igreja ali, a gente está começando, mas assim, isso não significa que a gente é a igreja perfeita, a gente quer aperfeiçoar o máximo que a gente puder, o máximo de experiência que a gente já tenha, para que a gente não cometa os mesmos erros, né, de outros, de outras formas,
Mas assim, nós somos ali, a gente precisa estar ligado um com o outro mesmo, é isso aí. Se a gente está aqui igual a gente está aqui, eu estou falando aqui porque eu gosto de falar, eu gosto de falar, eu amo a palavra e, né, eu fico meditando na palavra e a gente está aqui. Agora, cada um aqui é importante, cada um aqui tem a sua função, sabe? A Priscila é a nossa líder aqui, né? A Priscila e a Fabi. Fabi é a nossa anfitriã, a Priscila é a nossa líder aqui, né? Também tem levado esse trabalho. Fabrícia está aqui contribuindo. Aí acha, eu não tenho nada para contribuir. Tem a sua oração, tem a sua vida e tudo aquilo que você está absorvendo, que a gente está compartilhando aqui, você vai compartilhar com outros, sabe? Cada um tem a sua função. Eu sei aqui que a Fabrícia, por exemplo, trabalha com crianças, né? Fabrícia trabalha com crianças, a Silvia trabalha com a intercessão, a Priscila vai ser líder de célula, a Fabi é a anfitriã, sabe assim, cada uma que vai entrando aqui, né? Joelma tem me chamado para o Ministério de Louvor, né? Assim, então, assim, é justamente isso, para completar esse corpo. Imagina a gente fazendo tudo sozinha, né? A gente não tem nem condições, que a gente não tem capacidade mesmo, que a gente não sabe fazer tudo. Eu, por exemplo, eu com criança sou uma negação, gente. Nossa. Meu marido com criança, as crianças parece que ele tem doce. As crianças se jogam em cima dele. Ele ama, é uma coisa assim que ele sempre foi assim, gente. Agora eu com criança, eu sou uma negação. Agora, você imagina, cada um tem o seu dom, sabe? Cada um, assim, o Senhor tem distribuído, e é para a gente se completar mesmo, se ajudar e a gente não se dividir. Quando a gente entende o nosso papel, o nosso lugar, a gente vai fazendo crescer ali naquele espacinho nosso, né? Eu lembro, assim, de Neemias, lá na reconstrução dos muros, né? A Bíblia vai falar que ele diz assim, cada um reconstruindo o seu pedacinho, né? Você reconstruía em frente à sua casa, essa parte do muro, você em frente da sua, cada um fazendo a sua parte. O muro, daqui a pouco, em poucos dias, o muro estava pronto, sabe? O muro de proteção, né? Então, a gente pensar sobre isso, né? Mas aqui, seguindo o texto, gente, falei um pouquinho sobre isso, sobre assim, a gente focar sempre, quando a gente quer conquistar algo, a gente tem que ir no cerne, né? No cabeça. Jesus falou isso aqui, que se alguém quer roubar a casa, primeiro ele entra lá e ele vai e segura o valente, e aí depois ele consegue dominar o restante, assim como a gente está falando, às vezes existem problemas na igreja, às vezes afeta primeiro o pastor, a liderança, e acaba afetando toda a igreja, e Jesus quis dizer isso dele mesmo também, né? Ele iria ser preso, ele iria né, para a cruz e acabar que, assim, ali, de certa forma, as ovelhas iriam se dispersar. Mas quando há um corpo nele, ele ressuscitou, né, para nos garantir isso, que a gente estaria ali de volta e que a gente poderia estar firme nele, né? Mas Jesus quis dizer isso, assim, em relação a Satanás, quanto que Satanás faz essa obra, né? E assim, Jesus falou: quem não é por mim é contra mim, quem não comigo não ajunta, espalha. Né? Isso também é uma coisa assim forte, né? Jesus dá essa declaração, né? E ele estava dizendo isso porque aqueles fariseus estavam ali falando que ele estava fazendo, expulsando o demônio, fazendo as coisas pelo poder de Satanás, né? Então, assim, julgando Jesus como se Jesus fosse Satanás, como se Jesus fosse um endemoniado, como se Jesus estivesse cheio de demônios. E aí, gente, é o que vem sobre essa blasfêmia aqui, né? Jesus fala: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Sabe, enquanto Jesus estava aqui na terra, Jesus como homem, né, andou nessa terra, quantos insultos Jesus recebeu, né? Quanta blasfêmia falaram sobre Jesus, no final, na crucificação, então cuspiram no rosto dele, bateram. Então, assim, quanto Jesus sofreu por nós, sabe? E assim, só que isso tudo pode ser perdoado, né? Se alguém reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, como todos nós, né, hoje, nós reconhecemos quem é o Senhor, né? E nós pedimos perdão, nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados. Mas se alguém deliberadamente, assim, por força da sua vontade, não crê que a obra
que o Espírito Santo tem feito, né, que essa obra é de Deus, né, essa pessoa não será perdoada. É o que Jesus fala aqui, né? É, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. O que significa isso? É atribuir as obras de Deus a Satanás, sabe? É atribuir, é dizer que as obras do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz na igreja hoje, convencendo a igreja, sabe? Convencendo o pecador, sabe? E a pessoa atribuir, não querer dar crédito a Deus, não querer acreditar que é Deus que está fazendo aquela obra e dar esse crédito a Satanás, dizer né, que a igreja de Deus, dizer que as coisas santas do Senhor, né, muitos têm dito assim da palavra do Senhor, sabe, que é um livro qualquer, que é um livro ilusório, de filosofia humana, sabe, e as pessoas assim deliberadamente, continuadamente, né, continuarem dessa forma, isso não lhe será perdoado. Tem alguém entrando. Isso não será perdoado, né? Se alguém falar, fazer essa blasfêmia contra o Espírito Santo, sabe? Quanto se fala contra Jesus, contra os seus feitos, né? A gente fica, infelizmente, a gente vê aí muitos movimentos, esses movimentos de passeata, de protesto, né? Que tem havido aí pelo Brasil, pelo mundo, né? Escarnecendo de Jesus, sabe? Colocando Jesus como alguém afeminado, né? Colocando Jesus com roupas inconvenientes, falando sobre a homossexualidade de Jesus, sabe? A gente não quer falar aqui contra os homossexuais, são dignos do perdão, da graça de Deus, e a gente quer muito amá-los, acolhê-los, como qualquer um de nós foi acolhido, transformado, restaurado pelo Senhor. Cada um deles, né, tem essa chance também na sua vida, mas atribuir a a obra santa de Deus, sabe, do Espírito Santo, do poder de Deus que atua na terra convencendo os homens, dizer que isso é obra do demônio, esse pecado não será perdoado. Infelizmente, não será perdoado. Deus é um Deus de justiça, né? E Deus tem dado uma chance a todos os homens. A graça, né? A porta da graça está aberta, acessível a qualquer um que queira, né, a vida com Deus, que queira conhecer Deus, né? Muitas vezes nós temos dúvidas. Quantos de nós, até chegarmos aqui ao Evangelho, a gente teve dúvida, né? A gente né, desacreditou, a gente se afastou, né? Quantos de nós, até que o Espírito Santo foi convencendo e a gente foi cedendo, a gente foi amolecendo. Agora imagine alguém que o Espírito Santo está trabalhando, está falando, convencendo e a pessoa resiste, né? Infelizmente, não lhe será perdoado. Aqui, Jesus fala que isso não lhe será perdoado nem nesse mundo, nem no futuro, né? No porvir, né? No tempo futuro, aí, quando a igreja estará completamente com o Senhor, quando a noiva será recolhida na sua câmara para estar com o noivo, né? No mundo, na Nova Jerusalém, não vão entrar aqueles blasfemos, aqueles que dão crédito, dizer que a obra do Espírito Santo é a obra de Satanás. Isso não será perdoado. E aí Jesus segue, né? E ele fala assim, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E aí ele fala para eles, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado, né? Aqui Jesus usando, né, a natureza aqui para falar, né? A árvore boa produz bom fruto, né? Uma árvore boa ela produz bom fruto e a árvore má o seu fruto mau. Quando é uma árvore que está toda
toda danificada, toda comida de bicho, uma árvore apodrecida, né? Ela não vai dar um bom fruto. Se a raiz dela estiver contaminada, ela não vai dar um bom fruto, né? Mas a árvore boa, aquela árvore que o Senhor restaura, que o Senhor aduba, que o Senhor trabalha, ela vai dar bom fruto. E aí Jesus fala que uma coisa não pode andar junto com a outra, né? Uma árvore boa, se você tem uma raiz boa, se o Espírito Santo trabalhou em sua vida, sabe? Consequentemente, você vai dar bom fruto, sabe? Não tem, é natural, a natureza é assim, né? Se ela tem uma raiz boa, se ela foi bem adubada, se ela está sendo bem cuidada, essa árvore vai dar um bom fruto. Agora, a árvore má não pode dar fruto, não pode, numa mesma árvore, começar a ter frutos podres, frutos que não servem para nada, né? Então, isso da nossa vida. Jesus está falando aqui para ele, raça de víboras. Vocês são uma raça de víboras, produzam frutos bons, sabe? Não Certo. adianta vocês estarem. Alguém está falando? Não adianta vocês estarem dizendo que vocês têm frutos bons, que vocês observam a lei, né? Tanta coisa, e vocês ficarem blasfemando contra o Espírito Santo, blasfemando, falando das coisas de Deus, né? Eu trago sempre esse ponto, gente. Imagina, eu sei que a gente não estava lá no momento, a gente não sabe como que a gente reagiria se a gente fosse lá, né, do povo naquela época, né? Mas imagina eles o tempo todo vendo Jesus fazer o bem, ainda que Jesus fosse, como eles diziam, né, era só um profeta, né, alguém que se levantou aí dentre o povo. Imagina, eles viram com os próprios olhos, testemunharam tantas curas, tanta libertação, quanta coisa boa, os ensinos de Jesus eram bons, né? E eles não se converteram. Eles não assim, eles preferiam ficar olhando para tentar pegar ele em alguma falta, em alguma coisa que ele pudesse errar, do que olhar as coisas boas que ele estava fazendo. Assim, e Jesus era essa árvore mais do que boa. De Jesus só saía fruto bom, né? E Jesus estava falando com eles: produzir frutos bons vocês também, né? Deixa Deus tratar a raiz de vocês, né? Deixa Deus moldar o coração de vocês, né? E assim, aquilo que o homem tirar do seu bom tesouro, né? O homem bom vai tirar coisas boas do seu bom tesouro, sabe? Se tem um caráter tratado pelo Senhor, o tesouro vai produzir coisas boas ali, né? E aí Jesus fala que assim, toda palavra frívola, toda palavra de desdém, toda palavra insana, né? Que o homem proferir, toda palavra maliciosa, ele vai dar conta dela no dia do juízo, né? Jesus fala, toda palavra que proferirem o homem, vocês vão dar conta no dia do juízo. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala, né? Com aquilo que a gente está julgando em relação às pessoas, porque a gente vai dar conta ao Senhor. É claro que nós estamos debaixo da graça e, assim, nós sabemos onde buscar o perdão do Senhor, né? Nós sabemos onde há um refúgio para nós, onde há perdão, onde há restauração, onde há limpeza, né, para nós. Mas assim que a gente santifique mesmo os nossos lábios, sabe? Nós temos que proferir aquilo que for a vontade do Senhor, tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente fala dentro da nossa casa, porque assim a palavra tem poder, né? A palavra, a Bíblia fala que Jesus era o verbo de Deus. Jesus é essa palavra poderosa que criou as coisas, né? Lá no início, quando Deus criou os céus e a terra, a palavra, Jesus era esse verbo criador de todas as coisas, né? E nós, como temos o Espírito Santo de Deus, nós como filhos de Deus hoje, né, que fomos enxertados aí nessa videira verdadeira, a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras, santificar os nossos lábios, porque aquilo que a gente falar a respeito de alguém, dos nossos, dentro da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa igreja, né? A gente precisa ter cuidado, que a gente vai dar conta sobre isso. E assim, a gente pode muitas vezes, com os nossos lábios, amaldiçoar, né? Agora, que coisa boa é quando a gente pode abençoar com os nossos lábios, que a gente pode abrir a nossa boca para dizer coisas boas, né? E a gente vai dar conta dessas coisas boas diante do Senhor, né? Deus vai recolher tudo isso, né? Eu acho assim que a gente podia parar aqui, né, meninas? O que vocês acham? Vocês querem continuar mais um pouquinho?
Ou a gente para aqui e a gente termina esse capítulo amanhã? Que aqui ainda vai falar um pouquinho mais sobre o sinal de Jonas, a estratégia de Satanás e sobre a família de Jesus. Vocês querem continuar? Priscila, nossa líder? Posso falar? Fabi? Ih, líder não, gente, Pode, pelo amor de Deus, hein? pode Eita! falar. Ó, não, vamos pausar por aqui, aí a gente dá continuidade amanhã, senão ocupa muito tempo das meninas também. Porque E a pessoa está trabalhando. eu vou só falar um pouquinho, né, do que tu falou sobre a importância do nosso corpo, que muitas doenças, elas são doenças do corpo, sim, mas que o inimigo, ele se aproveita disso, né, gente? É muito importante porque eu trabalho nessa área da enfermagem. Eu já trabalhei com muitas crianças especiais numa comunidade que tem aqui em Petrópolis, que é o Bom Jesus, e lá eu via muito isso, né? Que existiam, que todas elas eram especiais, sim, demandado de doenças que infelizmente muitas das vezes era a causa de tentativa de aborto, né? Que essas crianças elas são fruto de tentativas de aborto e mais que Deus permitiu que elas viessem ao mundo, independente do que a mãe fez, né? Do que a mãe tentou fazer. E você via que muitas das vezes elas eram usadas pelo inimigo, né? E infelizmente assim ele se aproveita porque são carnes frágeis, são carnes que são pessoas que elas não recebem a palavra de Deus, elas não têm o conhecimento. Eu sei que essas crianças elas têm um lugar especial para com Deus, né? Deus sabe do que elas passam, do que elas sentem e que elas muitas das vezes não têm culpa do inimigo estar usando elas, porque elas não têm esse conhecimento, elas não conseguem, Uhum. muitas delas não conseguem aceitar Cristo, porque elas não têm a mentalidade, né, Entendimento, né? elas não conseguem ter isso. Mas eu sei que Deus sabe de todas as coisas e que elas vão ser salvas sim, independente daquilo que o inimigo faz com elas aqui na Terra. E uma das doenças que, assim, eu vejo que o inimigo usa muito é a depressão. A depressão, o inimigo se aproveita muito dela, muitas das vezes de pessoas cristãs, pessoas que estão dentro da igreja e que acabam, infelizmente, adquirindo essa doença devido à ansiedade, devido a problemas pessoais, familiares, pela perca de alguém, de uma pessoa muito importante na nossa vida. E muitas das vezes o inimigo se aproveita, porque nós cristãos somos as pessoas que o inimigo mais quer. As almas que ele mais quer é a nossa, né? Porque ele vê que ele já perdeu a gente. E quando um cristão, ele infelizmente adquire essa doença que é a depressão, ele se aproveita disso. Ele faz a pessoa se desanimar, se entristecer, não querer mais ir para a igreja, não querer mais estar na presença de Cristo, não querer mais ler a Bíblia, e acaba que essas pessoas acabam se afastando de Deus por causa da doença, né? Então, assim, independente daquilo que você passa, independente daquilo que você está sentindo, se você tem depressão, você tem que buscar a Deus. Mesmo que você sente, como eu já falei algumas vezes aqui, mesmo que você vá na igreja, sente e fique ali de corpo presente, para mostrar para o inimigo, falar assim, olha, eu estou doente sim, eu vou me tratar assim, mas você não vai se apossar de mim, não vai se apossar da minha alma, não vai se apossar do meu corpo, porque eu posso estar doente, mas Cristo vai me curar. E você não vai tomar Amém. conta. Então, assim, é muito importante isso, mesmo que a gente esteja desanimado, com ansiedade, com depressão, com qualquer crise emocional que seja, não desiste, vai desanimado para a igreja, entra para ouvir a palavra, ou então coloca um louvor na sua casa, mesmo que você não vá prestar atenção, mas coloque para afastar o inimigo da tua presença, né? A gente precisa fazer muito isso, a gente precisa ter esse conhecimento, esse discernimento de afastar o inimigo da gente até nas horas difíceis. E sempre aquilo, né, que eu sempre falo, pedir a Deus, Deus, que o teu Espírito Santo esteja comigo,
que o teu Espírito Santo venha afastar qualquer pensamento ruim, qualquer coisa ruim, que os teus anjos estejam ao meu redor e ao meu derredor para estar lutando a guerra que eu estou lutando, né? E assim a gente vence a depressão sim. Muitas das vezes eu tive crises de ansiedade, de tristeza, momentos de não querer mais falar com ninguém, momentos difíceis, sabe? E eu sei que Deus estava ali comigo, o Espírito Santo estava ali comigo. Não foi fácil, hoje em dia tem sido mais fácil para mim, mas como vocês falaram aí, né? Ah, que isso começou, a Priscila, eu não sou líder, gente, quem é líder é a Fabi, porque eu lembro que quando isso começou, quando esse devocional começou, eu sei que foi por causa da Fabi, foi por causa de mim, porque eu estava num momento que eu não queria, eu estava indo na igreja, eu estava literalmente indo na igreja forçada, eu me forçava a estar dentro da igreja, porque eu não estava afim de ir na igreja, eu não estava afim de ir na célula, eu não queria ler a palavra, eu não queria ouvir o louvor, então assim, eu estava passando por uma dificuldade muito grande, e aí a Fabi, ela vem, né? Parece que Deus manda a Fabiana no momento certo, porque algumas vezes a Fabi veio no momento certo na minha vida, como ela veio no Renove, eu fiquei no mesmo quarto que ela, né? Diferente de todas as mulheres que estavam ali, eu fui a única que foi separada e fiquei no quarto da Fabi. Agora teve esse momento também. Eu tive um momento muito difícil no meu aniversário, que eu tenho muita dificuldade de passar pela data do meu aniversário. E a Fabi esteve ali comigo no dia do meu aniversário. E dessa vez, quando eu estava desanimada, eu não queria mesmo ir na igreja, gente. Eu fui, aquele domingo, eu nem queria estar na igreja, sinceramente. Eu falei assim: eu nem quero estar aqui, não sei nem por que eu estou aqui. E aí, no final, a Fabi veio me abraçar, aí eu já fui chorando com a Fabi, sabe? Aí falei, Fabi, eu não consigo ler a palavra, eu não estou conseguindo ler, eu não consigo nem pegar na Bíblia, sabe? Eu estou desanimada. E a Fabi, não, eu vou ler contigo. E aí começou, sabe? Então, assim, é isso, gente, é lutar mesmo, porque eu tive esse período agora, não faz muito tempo, eu tive esse período sim de falar assim, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero estar na igreja, e é muito difícil, sabe? É muito complicado pra gente, o desânimo bate mesmo. Tem hora que o inimigo, nesse período que eu estava passando, o inimigo estava me atacando de tal forma que eu estava ficando com raiva, agressiva, qualquer coisa que as pessoas falavam, eu não queria saber, eu queria brigar, eu queria gritar, eu queria xingar. Eu estava extremamente estressada. Então, Gente, assim, sim. busca, sabe, luta. Mesmo que a sua mente não queira, mas leve seu corpo para dentro da casa do Senhor. Que lá ele vai Amém. procurar alguém, ele vai pegar alguém e vai usar como ele usou a Fabi para chegar perto de mim e me abraçar. Ele vai usar alguém para te abraçar, para te dizer, para te mostrar o caminho. Então, assim, não desiste não, não Amém. desanima não, sabe? Eu sei que muitas meninas aqui no grupo, elas estão passando por dificuldades espirituais, estão passando por momentos difíceis, mas não desanima não, gente. Vai para a igreja. Eu sei que lá o Amém. Senhor vai usar alguém, vai usar a Fabi, vai usar a Rosana, vai usar a Sil, que vem abraçando a gente. Então, assim, deixa o Senhor usar Amém. essas pessoas para te ajudar, para te abençoar, tá? Porque Amém. ele só vai poder te ajudar se você permitir que ele te ajude. E infelizmente, ele diferente do inimigo. O inimigo ele para entrar na sua vida, ele não bate, ele não pede, ele não pergunta se você quer. Agora Deus ele pergunta, ele Verdade. só permite aquilo que você permite. Ele só faz aquilo que você permite. Então, se você pedir, Deus se afasta de mim, ele vai se afastar por um tempo. Mas se você falar assim, Senhor, não se afasta de mim, não me deixa cair, não me deixa sozinha, ele vai usar alguém para estar ali com você. Meninas, assim, que tudo que a Pri colocou assim, é muito importante. Só quem passa por uma depressão, quem passa por uma situação dessa sabe, né?
os níveis assim de angústia, de aperto na alma e de uma insatisfação, né? Assim, não tem contentamento com nada, então as pessoas não têm força com nada. Então, como que a gente sabe que é difícil e às vezes, igual você falou, às vezes é difícil levantar da cama. Tem gente que não tem força física para isso. E o que a gente vê assim, aí o inimigo vem nessa vulnerabilidade da pessoa. A pessoa está vulnerável, está enfraquecida, então ele vem soprar no ouvido, né? Coisas estranhas, palavras estranhas, né? Então, a gente sabe que isso acontece, né? E a gente não quer jamais aqui dizer que quem sofre de depressão geralmente fica endemoniado. Não, não é isso. Mas é assim, que a pessoa está mais vulnerável, enfraquecida, para que o inimigo venha tentar ela, né? Venha ali agir na fraqueza dela, né? E assim, muitas vezes fazer coisas horríveis, espezinhar mesmo. Mas o que a Priscila está colocando aqui dentro do que a gente viu aqui, sabe, sobre a unidade do corpo, né? Às vezes a gente está fraquinho, não está se aguentando, e é no corpo que a gente vai encontrar força, sabe? É nesse abraço de alguém, e nós que somos igreja, a gente ficar atento às pessoas, assim, acolher, para a gente estar cercando essas pessoas, porque é um tempo de muita fragilidade, né, para quem está passando por esse processo. E assim, no corpo a cura, né, gente? No corpo a cura. Quando a gente corta aqui, né, sai sangue, daqui a pouco o corpo mesmo vai regenerando, ele vai cobrindo, daqui a pouco a pele, daqui a pouco você olha, não tem nenhuma marquinha. E assim, que a gente seja esse agente aí no corpo, que a gente faça isso, da cobertura, que a gente seja o agente de cura aí, né, uns para os outros, né, que a gente se ajude, que jamais esse reino aqui, como Jesus falou, o reino dividido, né, que se divide, não, que a gente possa se unir e para ajudar cada vez mais pessoas que a gente vê, né, que a gente não sabe se a gente pode ou não passar por uma situação dessa, e a gente vai precisar, sabe, uns dos outros, né, que a gente possa, assim, se ajudar, se levantar mesmo, e a nossa boca proferir aquilo que é bom, aquilo que é agradável diante do Senhor, né, as coisas boas, produzir fruto bom na nossa vida, sabe, o máximo que a gente puder fazer, tudo que a gente fizer, que a gente faça, assim, com excelência, sabe, para agradar ao Senhor, antes de querer impressionar as pessoas, mas que a gente agrade ao Senhor, né, com aquilo que a gente tem, e assim, Senhor, é maravilhoso que a nossa boca jamais seja emprestada, sabe, para o inimigo, para blasfemar contra o Senhor, sabe, contra a obra do Espírito Santo, sabe, que a gente reconheça aquilo que Deus está fazendo e a gente glorifique ao Senhor, glorifique ao Pai, né, que a gente assim não fique deliberadamente com decisão no nosso coração de não ligar e de, né, espezinhar as coisas de Deus, mas que a gente assim glorifique ao Senhor, né, com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz, né, e que a gente possa se ajudar em um ao outro. Então a gente termina aqui hoje, né, dessa forma assim. Muito bom a gente estar juntas, menina. Eu sempre tenho agradecido a Deus aqui pela vida da Fabi, que me chamou para estar junto aí nesse projeto, que eu creio que é um projeto de Deus para o nosso crescimento, porque eu estou Amém. crescendo aqui junto com vocês, e palavra de Deus, gente, a gente abriu a palavra fala. Ela, por si só, ela é poderosa. A Bíblia fala assim que a voz do Senhor, ela despedaça os cedros do Líbano, pode ser aquelas árvores mais altas e mais fortes, mas a voz do Senhor é poderosa, né? A voz do Senhor, como ela sobre as águas, ela divide as águas. Então, assim, o que o Senhor não pode fazer no nosso coração, sabe? A voz do Senhor, quando a gente ouve aquilo que vem do Senhor, tudo pode desmoronar dentro de nós, né? Mas assim, esse desmoronar é bom, porque é Deus reconstruindo a nossa vida, fazendo tudo de novo, né? E a gente está aqui se expondo a essa palavra. Então, que seja, né, que seja uma unidade para nós também, que a gente cresça em unidade, que a gente cresça junto, que a gente assim jamais se divida, que a gente se multiplique, né, Silvia? Que a gente multiplique tudo, né? Daqui a pouco a gente está aqui com a célula multiplicando, né? Que seja assim, né? Amém, meninas? Fabi quer falar alguma coisa para a gente orar, finalizando? Não, amém. Que bênção, hein, gente? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. É o Senhor, né? É o Senhor que faz todas as coisas.
a Priscila falando que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, que é Ele que move, é como a Rosane falou, nós somos um corpo em unidade, né? É quando um sente uma dorzinha, todo o corpo sente, né? E o Senhor que vai fazendo, Ele vai agindo para a igreja ir crescendo. E o Senhor cura, Priscila, para você curar outras pessoas, né? Hoje, Amém, para a glória de amém. Deus, você é uma outra pessoa, né? O teu semblante para Glória Jesus, a Deus. né? É outra pessoa transformada para transformar, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção lá, não sei vocês, meninas, foi aquela discípula com 11 meses de conversão já liderando, né? O Senhor nos chama mesmo, eles chamam aqueles disponíveis, não os capacitados, mas o Senhor, ele nos capacita, Amém, amém? Ele amém. é bom em todo tempo e a gente está aqui mesmo para servir a Jesus, né? E quanto mais a gente faz para o Senhor, mais vontade a gente tem de fazer, não é verdade? Porque o Espírito, ele é assim, ele é Nosso maravilhoso, coração ficando cheio. né? Tão cheio, né? Não tem do que falar. A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio, né? Uma Exatamente vez, isso aqui. uma vez falaram assim para mim: ah, você só fala de Jesus. Eu falei: tá bom, vou tentar me controlar, falar um pouquinho menos, mas não tem como, a gente fala, né, aquilo O que o nosso coração está coração cheio está dele. cheio, né? Vou Mas falar dele. não tem outro assunto. Por isso que quando o crente se encontra, pergunta se a nossa célula para acabar, misericórdia, a vontade que a gente tem é virar uma vigília, porque é muito bom, né? É Ai, que bom, maravilhoso. menino. E Deus é lindo, né? Amém. Estou muito feliz com a Amém, sua vida, menina. Priscila, tudo que o Senhor fez, né? É Que maravilhoso ver. bom. E Glória a eu creio Deus. que o Senhor vai atingir essas meninas. E se permita ser continuar sendo usada pelo Senhor, tá? O Senhor te chama assim. Você é uma líder em treinamento. O Senhor tem isso na sua vida e toma posse disso. Não deixa o inimigo soprar mentiras, porque, né, as vozes, né, que vêm, nós não somos capazes, não vai dar, a gente não tem tempo, mas a gente faz, dá tempo, e a gente vai no nome do Senhor, e nós somos vencedores em Cristo, amém? Amém. Pode estar finalizando aqui, que eu ainda estou aqui agarrada, mas para a glória de Deus vai dar tudo certo, gente, Amém. tá? Quem sabe Amém. de um laboratório, né, Rosane, sabe o quanto é Ou dificultoso o trabalho. prazos entre... Olha, não é fácil, não. É, Então vamos orar, meninas. Vamos orar, né? pode orar aqui que eu estou acompanhando vocês, tá? A paz, minhas irmãs, amo vocês, tá? Amém. Senhor, nós louvamos o Senhor, Deus, muito obrigada. A Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo com a gente. O Senhor já fez tantas coisas no nosso coração, transformou a nossa vida e o Senhor ainda nos chama, Senhor, para sermos agentes de transformação na vida de outras pessoas. O Senhor conta conosco no seu reino, Senhor, isso é maravilhoso e nós adoramos a Ti, te glorificamos, nós te damos honra, Senhor. As Tuas obras são perfeitas e a obra que o Teu Espírito Santo faz é maravilhosa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a nossa boca nunca seja emprestada para blasfemar, Senhor. Ó Deus, contra o Teu Espírito, contra as Tuas obras, Senhor. Deus, mas que a gente glorifique ao Senhor em tudo. Senhor, que o reino do Senhor entre nós, Senhor, jamais possa ser dividido, mas que ele seja cada vez mais edificado, construído, Senhor, erguido, Senhor. Ó Deus, como diz a tua palavra, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é quem vai avançar, é quem vai crescer, Senhor, e nós queremos fazer parte disso, Senhor. Que o Senhor use as nossas vidas, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, guardar os nossos lábios, Senhor, de blasfemar, de falar palavras frívolas, de palavras, Senhor, ó Deus, que não convém diante do Senhor, mas que a nossa boca se abra, Senhor, sempre Sim, para Deus. exaltar a Ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus, Deus. que, ó Deus, que como a Tua palavra diz, Senhor, que, ó Deus, a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração, o nosso coração está cheio de Ti, cheio de É, meu gratidão, Deus. cheio É, de Jesus. alegria, Senhor, e nós queremos expressar isso. Sim, Senhor, Senhor. usa as nossas vidas, Senhor, abençoa cada uma que está aqui, Senhor, Sim, Deus, Senhor, aquelas por que não favor. puderam entrar, Senhor, Sim, meu ó Deus, e que Deus. vão Sim, ouvir Senhor. mais tarde, Senhor, ó Deus, a Sim, meu todas Deus.
a Fabi, Senhor, a Sil, a Sim, Priscila, a Senhor. Fabrícia, Senhor, a Sim, meu Emily, cada Deus. uma que entrou aqui, Sim, Senhor, que pôde estar um Jesus. pouquinho, abençoa a sua casa, Sim, Senhor, que meu esse Pai, em dia nome seja de um dia de Jesus. vitória Que haja na vida das paz, suas Senhor, filhas, sobre a casa das Senhor, minhas ó Deus, irmãs, seja um Pai. dia, Senhor, Em de nome de Jesus. proclamação, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, Senhor, Sim, que meu as tuas Deus. filhas sejam levantadas, Senhor, ó Deus, como um exército de mulheres Sim, meu firmes Pai. que seguem após o Sim, meu Senhor, Deus. Deus, Em como nome aquelas de mulheres que Jesus. anunciaram a tua ressurreição, que nós sejamos levantadas assim, Sim, Senhor, para a Senhor. glória do teu nome. Sim, Nos Jesus. ensina a tua palavra, nós não sabemos nada, Senhor. Nós somos Sim, meu dependentes Deus. do teu Espírito, Senhor. Nos Sim, meu ensina, nos Pai. revela a tua Sim, meu palavra, Deus. Senhor. Sim, Ó Deus, para Senhor. que nós possamos viver de acordo com ela, Senhor, e fazer a Em tua nome de vontade nessa Jesus, ó terra. Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada Obrigada, pelo que o Senhor Senhor. fez na vida da Priscila. Sim, meu Senhor, Deus, pelo Deus. que o Senhor está fazendo na vida de cada uma de nós Sim, aqui, Senhor. na casa de Obrigada, cada Jesus. uma. Abençoe as células que vão se reunir logo, Senhor. Envia, Amém. Senhor, pessoas. Traz, Amém. Senhor, aqueles que o Senhor está trabalhando. Senhor, Sim, em nome Jesus. de Jesus, enche a casa dos teus filhos, Senhor. Sim, meu Ó Deus, de Deus. alegria, Senhor. Ó Deus, e de Amém. vidas sedentas por ti, Senhor. Aleluia. Glória a Nós Deus. oramos, Senhor, e agradecemos ao Senhor por esse dia, Pai. Em Amém, nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Beijos, meninas. Amém, Beijo. meninas. Deus Beijos. abençoe Um vocês. ótimo dia Amanhã, para se Deus vocês. quiser. Tá bom? Fabrícia, quero te ver para poder te abraçar, hein? Pessoalmente. Tá Amém, bom? Jesus. Amém. Um Tchau. beijo, meninas. Beijo. Tchau, Priscila, Tchau. com o Tchau. convite.